Se você vive perdendo o controle emocional, o problema não é você. Não é que você seja fraco, não é que você seja emocional demais e não é que você tenha algum defeito de caráter. O problema é mais simples e ao mesmo tempo mais sério. Você não tem rotina emocional. E sem rotina emocional, qualquer pessoa perde o controle. Nós fomos ensinados a acreditar que controle emocional é força de vontade, que é aguentar firme, que é se segurar no momento da raiva, do medo, da ansiedade. Mas isso é uma mentira silenciosa. Ninguém sustenta autocontrole vivendo no improviso emocional. Você, você não perde o controle porque sente demais, você perde o controle porque vive reagindo, não se organizando. Repara uma coisa: quando a emoção explode, quando você fala o que não devia, quando você desconta em alguém, quando você entra em compulsão ou simplesmente desaba, aquilo ali não começou ali. Aquilo é só um último estágio. O erro não acontece no pico, o erro acontece antes, a vida inteira, todos os dias, sem estrutura, sem previsibilidade emocional, sem nenhum tipo de cuidado interno constante. E depois você se cobra, como se tivesse que ser forte no meio do caos. Isso não é maturidade emocional, isso é falta de sistema. Enquanto você continua tentando se controlar só quando tudo já saiu do eixo, você continua perdendo, porque controle emocional não se constrói no momento da crise, ele se constrói na rotina que quase ninguém vê. E é exatamente isso que quase ninguém te explicou. Talvez você já tenha vivido isso. Você perde o controle e explode. Fala o que não devia, age no impulso ou simplesmente se fecha e some. Depois vem um arrependimento. Você pensa: não era para eu ter reagido assim. Da próxima vez eu vou me controlar. Eu preciso mudar. E você quer mudar. De verdade, você quer mudar. Por alguns dias até parece que está tudo melhor. Você fica mais atento, mais contido, promete para si mesmo que agora vai. Mas passa um tempo e tudo acontece de novo. A mesma reação, o mesmo padrão, a mesma sensação de estar sempre voltando para o ponto zero. E aí nasce uma ideia perigosa na sua cabeça. Talvez eu seja assim mesmo. Talvez isso faça parte da minha personalidade. Talvez eu nunca consiga ter equilíbrio emocional. Só que deixa eu te contar uma coisa importante. Isso não é falta de caráter, não é fraqueza e não é falta de desejo de mudar. É falta de estrutura emocional diária. Você está tentando controlar emoções intensas com zero organização interna no dia a dia. É como tentar dirigir um carro desgovernado sem nunca ter pego no volante. Você já acorda acelerado, passa o dia reagindo a estímulos, celular, pressão, cobrança, comparação, cansaço. Não existe pausa. Não existe organização interna. Não existe rotina emocional. E depois você se cobra equilíbrio, justamente no momento em que você já está sobrecarregado. Percebe que isso é puramente absurdo? Você está tentando se controlar no efeito, quando a causa já vem acumulando há dias. Por isso você tenta, promete, se esforça e mesmo assim perde. Porque a vontade sem estrutura não sustenta a mudança. Enquanto você continuar tratando isso como um problema de força emocional, vai continuar ignorando o verdadeiro problema. A verdade é simples, mas é difícil de engolir. Você quer controle emocional sem ter rotina emocional. Você quer equilíbrio vivendo no improviso. Quer estabilidade sem nenhum tipo de base diária.
Isso não existe. Emoção não funciona à base do na hora eu resolvo. Quem vive assim perde sempre. Controle emocional não é algo que você ativa no momento da crise. Ele é o resultado do que você faz antes dela. E é aqui que está o ponto que muda tudo. Você não perde o controle quando explode. Você perde o controle quando acorda sem nenhuma direção interna, quando passa o dia inteiro reagindo, quando se alimenta mal emocionalmente, quando não cria nenhum tipo de organização interna. O estouro é só o acontecimento visível. É por isso que tentar se controlar no pico é a pior estratégia possível. No pico, o corpo já está ativado, a mente já está acelerada, a emoção já tomou o comando. Não existe decisão ali. E ainda assim você se cobra maturidade no exato momento em que está mais desorganizado. Isso gera frustração, culpa, sensação de incapacidade. Mas o problema não é você, é o modelo. Você foi ensinado a reagir, não a se estruturar. E enquanto você continuar tratando o controle emocional como um ato de força, vai continuar falhando. Porque força de vontade não vence desorganização crônica. Controle emocional não começa no conflito, não começa na raiva, não começa na ansiedade. Ele começa muito antes. E se você não entende isso, vai continuar tentando resolver no lugar errado. Quando a gente fala de rotina emocional, muita gente imagina algo complicado, algo técnico, algo pesado, ou até algo que é terapêutico demais. Mas rotina emocional não é isso. Rotina emocional é previsibilidade interna. É o mínimo de organização diária que impede sua emoção de virar reação automática. O cérebro humano não foi feito para viver no caos constante. Ele precisa de ritmo, repetição, de referência. Quando você acorda sem nenhum tipo de estrutura interna, seu cérebro entra no modo sobrevivência. E em modo sobrevivência não existe autocontrole, existe reação. Qualquer estímulo vira gatilho, qualquer pressão vira ameaça, qualquer frustração vira explosão. É por isso que, sem rotina emocional, você vive sempre cansado, irritado ou ansioso, mesmo quando nada de grave está acontecendo. Não é o mundo que está pesado, é você que está sem base. Rotina emocional não é controlar o sentimento, é criar espaço antes do sentimento. É ter momentos do dia onde você organiza o pensamento, regula o corpo e alinha a emoção. Porque emoção desorganizada busca alívio rápido e é aqui que entram as dependências, compulsão, excesso de estímulo, fuga, explosão, apego. Tudo isso é tentativa de regular o que você não organizou. Quando você não cria uma rotina emocional mínima, sua emoção busca controle do jeito que dá. E o jeito que dá quase sempre cobra um preço alto depois. Percebe como tudo se conecta? Mente caótica, emoção estável. Emoção estável, comportamento impossível. Comportamento impossível, culpa. Culpa, mais desorganização. Sem rotina, esse ciclo não se quebra. A boa notícia é que isso não exige virar outra pessoa. Exige parar de improvisar a própria vida emocional. Aqui é onde muita gente se engana, porque no fundo todo mundo sabe que precisa de mais estrutura emocional. O problema é como a mente sabota isso. Primeira ilusão é: quando eu estiver melhor, eu começo. Isso nunca acontece. Você não começa quando melhora, você melhora porque começa. Esperar equilíbrio para criar uma rotina é como esperar o chão parar de tremer para aprender a andar. A segunda ilusão é: eu só preciso de mais motivação. Motivação não sustenta a rotina. Ela até inicia, mas não mantém.
Quem depende de motivação vive em ciclos de empolgação e em seguida queda. Rotina emocional não nasce de vontade, nasce de decisão. Outra mentira comum é: esse é o meu jeito. Não! Isso é o seu padrão atual, não a sua identidade. Personalidade não é desculpa para desorganização interna. O que você chama de jeito, muitas vezes é só falta de estrutura repetida. E tem a ilusão mais perigosa de tudo: depois eu organizo isso. Depois vira nunca. Porque a vida não desacelera para você se organizar. Se você não cria estrutura agora, vai continuar reagindo com as mesmas emoções em contextos cada vez mais exigentes. E aí o preço só aumenta. Percebe isso? Toda vez que você adia a rotina emocional, você não está escolhendo liberdade. Está escolhendo continuar sendo controlado pelo que sente no momento. A mudança começa quando você para de tentar controlar tudo e começa a organizar o básico. Rotina emocional não é virar uma pessoa fria, não é engessar a vida e não é viver analisando o tempo todo, é criar pontos fixos do dia que regulam você antes da emoção sair do eixo. É começar pequeno, simples, sustentável. Você não precisa organizar a semana inteira, nem a vida inteira. Você precisa organizar o hoje. Um momento de pausa consciente, um momento de alimento mental, um momento de cuidado com o corpo, um momento de reconexão com o que dá sentido. Quando esses pontos não existem, sua emoção busca regulações sozinha e quase sempre escolhe muito errado. Por isso a consciência vem antes da mudança. Você precisa perceber onde está desorganizado antes de tentar controlar. Esse é o papel do desperta, te tirar do automático e mostrar onde você está preso. Depois disso vem o processo. É um treinamento que eu estou criando. Não o processo perfeito, o processo possível. Começar, melhorar, mudar, transformar. Isso é o CMMT. É um método que eu estou desenvolvendo. Não é sobre intensidade, é sobre repetição. Não é sobre acertar tudo, é sobre não abandonar. Sem isso, você volta para o improviso. E o improviso sempre vence. Controle emocional não é dom, é construção diária. E se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa muito importante. Controle emocional não é sobre tentar ser forte no momento difícil. É sobre não chegar no momento difícil com tudo desorganizado. Sem rotina emocional, você sempre vai reagir, sempre vai se arrepender, sempre vai prometer mudar e voltar para o mesmo lugar. Isso é fato. Não porque você não consegue, mas porque você nunca construiu uma base. Emoção sem estrutura vira comando. E quem não organiza a própria emoção acaba sendo controlado por ela. A pergunta agora não é se você vai sentir raiva, medo ou ansiedade. Isso vai acontecer. A pergunta é: quem vai estar no comando quando isso acontecer? Você ou o improviso? Rotina emocional não é luxo, é responsabilidade. E isso é o que separa quem reage de quem governa a própria vida. Bora se desenvolver.